with love unfeigned, Com we amor all não fingido, todos nós repetimos as palavras do presidente Oakes em homenagem ao falecimento do presidente Nelson. E com igual amor e sentimento profundo, todos nós reconhecemos as tragédias que aconteceram recentemente no Michigan e quase todos os dias ao redor do mundo. Nós reconhecemos essas coisas com amor, com afeição e confiança no Senhor Jesus Cristo. O capítulo 9 de João relata a experiência de Jesus e seus discípulos ao passarem perto de um mendigo que havia nascido cego. Isso levou os discípulos a fazer a Jesus várias perguntas religiosas complexas sobre a origem e a transmissão da limitação desse homem. O mestre respondeu fazendo algo muito simples e surpreendente. Ele cuspiu na terra, preparou uma pequena mistura de barro. Em seguida, aplicou essa mistura nos olhos do homem, instruindo-o que fosse se lavar no tanque de Siloé. O homem cego obedeceu a todas as instruções e, conforme relata a Escritura, voltou vendo. How important evidence is Então, tremendo que esse milagre aumentasse ainda mais. or argument or even malice in opposition Então, to temendo the essa truth. oposição à verdade e que temendo que esse milagre aumentasse ainda mais a ameaça que Jesus já representava à sua suposta autoridade, e os inimigos do Salvador confrontaram o homem que havia recuperado a visão e disseram com raiva: sabemos que Jesus é pecador. O homem ouviu por um momento e respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Quão gratos somos pelas evidências que suportam a nossa declaração da verdade. Jesus deu o primeiro significado a essa mudança, dizendo aos seus discípulos que tudo aquilo havia acontecido para que se manifestassem nele as obras de Deus. Lembre-se de que por duas vezes nessa narrativa, a ação do Salvador foi mencionada como ungir os olhos do cego e um ato que seria concluído pela lavagem. Essa descrição de que se manifestassem nele as obras de Deus poderiam possivelmente sugerir a realização de uma ordenança. Outra verdade que é evidente aqui são os instrumentos usados pelo Criador do céu e da terra, e todos eles, tudo que ele usou para realizar esse milagre foi saliva e um pouco de terra. Esses ingredientes aparentemente improváveis declaram que Deus pode nos abençoar por qualquer método que ele escolher. Assim como Naamã hesitou diante do Rio Jordão, ou os filhos de Israel se recusaram a olhar para a serpente no cajado.
é muito fácil para nós ignorarmos a fonte de nossa redenção, porque os meios parecem, ou os instrumentos parecem vergonhosamente simples. Mas nos lembramos, por meio do livro de Mórmon, que algumas coisas são tão claras quanto preciosas. E que antes do nascimento de Jesus, seria profetizado que ele não teria forma nem formosura, e olhando para nós, para ele, nada veríamos em sua aparência para que o desejássemos. Quantas vezes Deus enviou sua majestosa mensagem por meio de uma presidente da Sociedade de Socorro recém-chamada e muito ansiosa, ou por um menino sem instrução em uma fazenda de Nova York, ou em um bebê deitado, ou um missionário novinho, ou um bebê deitado em uma manjedoura. E se as respostas às nossas orações vierem de maneira simples, incomum ou até complicada? Estamos dispostos a perseverar, tentando viver o Evangelho de Cristo, sem nos importarmos com quanta saliva e barro são necessários? Pode não estar sempre claro para nós o que está sendo feito ou por quê. E de vez em quando, todos nos sentimos um pouco como uma irmã idosa que disse: Senhor, que tal uma bênção que não esteja disfarçada? Considerem a verdade de outra evidência esta a respeito do santo sacerdócio. Ao documentar a organização da Igreja Meridiana, a primeira linha de Lucas diz: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade. Dons não concedidos com base em credenciais impressionantes, nem determinados pela tradição ou pelo direito de primogenitura. Eles não são concedidos por uma escola de teologia ou um seminário teológico. São conferidos apenas pela imposição de mãos de alguém sobre quem já haviam sido impostas mãos autorizadas, numa sequência ininterrupta que remonta à fonte de toda a autoridade divina. É o Senhor Jesus Cristo. Em uma igreja que entende o dom de misericórdia, não seria outra maravilhosa evidência de sua veracidade ver essas bênçãos e esses convênios serem estendidos a nossos parentes falecidos, àqueles de nossa família que nos precederam? Deveriam eles ser penalizados por não terem tido acesso ao Evangelho? Ou pela imposição de mãos, ou por terem nascido em uma época, um lugar em que as ordenanças e os convênios divinos não estavam disponíveis para eles? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem casas do Senhor sagradas e dedicadas, nas quais o trabalho de misericórdia e redenção está sendo feito de modo vicário todos os dias e noites por pessoas falecidas, além de oferecer oportunidades de adoração e ordenanças para os vivos. Que eu saiba,
essa evidência particular do amor universal de Deus pelos vivos e pelos mortos não é vista em outros lugares do mundo, exceto é uma igreja que demonstra a verdade a esse respeito, em particular, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha primeira experiência que me trouxe visão e vida com uma evidência real da verdade não aconteceu com barro ungido e nem no tanque de Siloé. Não. O instrumento da verdade que trouxe minha cura do Senhor veio como páginas de um livro. Sim, o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Eu amo livros e já li vários livros. E as afirmações contidas nesse livro enfrentaram a rejeição furiosa dos incrédulos, a raiva com a mesma intensidade daqueles que disseram ao homem curado que ele não poderia de forma alguma ter vivido o que ele sabia que havia vivenciado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Essa crítica foi lançada a mim por meios como esse livro veio. Eram impraticáveis, inacreditáveis, embaraçosos e até profanos. Essa é uma linguagem dura de quem presume conhecer os meios pelos quais o livro surgiu. Os meios pelos quais eu sei sobre o budismo, na medida em que a única descrição dada sobre esses métodos é que ele foi traduzido pelo dom e poder de Deus. É isso aí. Isso é tudo. Em todo caso, o impacto na minha vida que o livro de Mórmon teve não é menos milagroso para mim do que a aplicação de saliva e barro nos olhos do homem cego. Tem sido para mim uma barra de segurança para minha alma, uma luz transcendente e penetrante de revelação, uma iluminação no caminho que eu devo trilhar, quando as névoas de escuridão chegam, como certamente fizeram, e certamente serão. E dada a visão que ele me concedeu do amor universal e da graça redentora do meu Salvador, compartilho com vocês meu testemunho. Justificado aqui, quando os pais do homem recém-abençoado disseram que seu filho deveria ser ouvido porque ele tinha idade. Bom, mas eu também tenho. Ele tinha idade suficiente para ser levado a sério. Mas eu também tenho. Daqui a 2 meses, completo 85 anos. Já caminhei, já estive perto da morte e voltei. Já caminhei ao lado de reis e profetas, de presidentes, profetas e apóstolos. E a melhor parte, às vezes, eu fui dominado pelo Espírito Santo de Deus. Espero que o meu testemunho deva ser considerado
pelo menos um pouco de consideração aqui. Então, irmãos e irmãs, cheguei à minha plena convicção de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma verdadeira restauração da Igreja do Novo Testamento. E ainda mais, porque não posso negar a evidência dessa restauração. Desde aquelas primeiras experiências, suponho que já tive 1.000, 10.000, outras evidências de que tudo o que eu falei hoje, tudo o que eu falei, é verdadeiro. Sinto-me feliz agora por me juntar a meu amigo escolhido nas ruas de Jerusalém, diminished voice, and for that, onde canto com minha voz já não tão firme. Eu me desculpo, mas ainda assim eu canto. Sublime graça me salvou. Que doce som ouvi. was lost, Da escuridão me resgatou. E sua luz eu vi. Eu era cego, mas agora eu vejo. in the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amém.